no livro de Mateus, capítulo 7, e hoje aqui é o penúltimo estudo bíblico do Sermão do Monte. Há mais de 2 anos nós estamos ministrando esse sermão praticamente versículo por versículo aqui na nossa igreja, e hoje nós vamos trabalhar os 2 fundamentos, ou as 2 casas, ou a diferença do crente verdadeiro e o crente só de nome. Está a partir do verso 24 ao 27. 24 ao 27. Acharam? Eu vou ler aqui, você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos trabalhar o texto. Então nós vamos estar recorrendo ao texto. Mantenha a sua Bíblia aberta, para a hora que nós visitarmos o texto aí, você já está aí com a Bíblia aberta, para ficar mais fácil para todos nós. Eu vou ler, você acompanha a leitura, a nossa Bíblia oficial, nossa Bíblia do culto, é a revista e corrigida, mas eu vou usar aqui a NAA da Sociedade Bíblica, que é a Nova Almeida atualizada, que é a mesma, é a sequência da revista corrigida. É tipo assim, essa aqui é como se fosse a meta. Por quê? Porque a NAA, ela é a Bíblia clássica, porém com o linguajar de hoje. Então diz assim o texto, preste bem atenção, porque aqui é uma metáfora de Jesus fechando o seu Sermão do Monte, porque na verdade é a penúltima pregação do Sermão do Monte, porque eu quero concluir sobre a autoridade da pregação de Jesus, mas a pregação dele mesmo encerra nesse texto. É que os versículos seguintes é a admiração do povo pela autoridade que Jesus falava, mas aí já não é mais Jesus falando, né? É Marcos ou é Mateus que expõe. Agora, no Sermão do Monte mesmo, é o encerramento das palavras de Jesus. Finda-se aqui as palavras de Jesus no Sermão do Monte. Diz assim, preste atenção nessa metáfora, essa linguagem figurada que Jesus vai usar aqui para falar comigo e com você. Observe que esse texto, Jesus não está comparando o crente e o mundano, o crente e o ímpio. Ele está fazendo uma comparação entre crentes e crentes dentro da própria igreja. E hoje nós temos aqui obreiros e obreiros sendo consagrados. Então você já vai fazer uma reflexão. Qual é o seu fundamento? Aonde a sua casa está fundada? Aonde a sua vida cristã? Lembrando que essa meditação, essa reflexão é para nós os crentes. Eu não posso fazer uma reflexão aqui e me colocar na posição de Jesus para fazer uma análise desse texto, e nem me colocar na posição do cristão da casa fundamentada da palavra. Eu tenho que me colocar de fora e observar onde eu estou nessa história aqui e procurar a melhorar. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. Então o segredo da casa que foi construído sobre a rocha
ela enfrentou todo um dilúvio aí, um vendaval, e permaneceu firme. Aí vem uma segunda casa. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Ou outras traduções diz tolo, outras traduções diz ignorante, sem juízo. Tem outras traduções que diz será comparado ao homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Duas casas, dois fundamentos, dois tipos de crentes. Meus amados, os textos anteriores, Jesus fala sobre dois tipos de árvores, sobre dois tipos de profetas, né? Sobre dois tipos de portas, sobre dois tipos de caminhos. E agora ele faz uma comparação sobre dois tipos de casa. Veja que há uma lógica nas colocações de Jesus. E, como eu disse, isso aqui é uma figura de linguagem, é uma metáfora que Jesus está usando para fazer uma comparação entre a casa que permanece diante dos vendavais, das tempestades, e a casa que não permanece. E isso ele coloca como um crente que permanece diante das lutas e o que não permanece. Então é uma noite para que eu e você façamos uma reflexão. Aonde estamos fundamentados e como estamos sendo fundamentados? A Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento. É um processo diário. A nossa vida cristã é um processo diário. Você não pode parar esse crescimento, ele tem que ser diário. Não, eu aprendi, eu sou pastor presidente, fiz os meus cursos de teologia, já li tantas vezes a Bíblia, pronto. Não. É um desenvolvimento, é uma comunhão, é um relacionamento diário para que a nossa vida tenha prosseguimento até chegar ao alvo final, que é a eternidade. Ou Cristo vai encontrar com cada um de nós através do arrebatamento da igreja, ou nós iremos até Ele através da morte. Então, há casas, hoje você encontra, por exemplo, por que grandes empresas que ofereciam tantos empregos quebraram? Tem alguma coisa errada nesse fundamento. Por que tantos casamentos acabaram? Porque foi construído de forma errada. Por que tantas igrejas passaram? Às vezes está aí só a sua história, só o seu nome. Quantas igrejas históricas hoje na Europa que não tem mais vida? São simplesmente estruturas como museu cultural, como visita cultural. Passaram, acabaram. Quantos líderes políticos eram famosos, que dominavam a nação, que tinham influência na nação, desapareceram. Agora mesmo nós tivemos um exemplo de um líder político de um estado do nosso país, fez um barulho tremendo aí durante 2 anos, ele desapareceu. Politicamente ele sumiu, assim de uma forma inacreditável. O que é isso? Fundamento. Ele não tinha fundamento. Líderes religiosos, cantores famosos, evangélicos, não evangélicos, jogadores que poderiam ter ganhado
muitos e muitos prêmios e não chegaram a lugar nenhum. E quantas empresas permanecem diante de crise? Eu fico olhando, tem uma empresa Havaianas, tem mais de 50 anos, ela já pegou todo tipo de plano econômico dessa nação e ela está ali. Ela está em pé. Né? Restaurantes que atravessam aí as várias formas econômicas do país e permanecem em pé. Famílias, igrejas que permanecem em pé. Lideranças políticas, celebridades que atravessam a história sem se contaminar. Assim é a nossa vida cristã. E hoje é uma reflexão para nós sabermos como anda a minha casa, a sua casa. Essa casa que eu falo é a nossa vida. Como é que estão os fundamentos? Aqui, como diz Lloyd Jones, há uma semelhança entre dois homens, o sábio e um tolo. Nesse texto aqui, Jesus expõe essas duas casas comparando a um homem sábio, que é aquele que ouve a sua palavra e coloca em prática, e uma pessoa tola, que ouve a sua palavra e não aplica na sua vida. Esses dois homens, eles tinham o mesmo desejo, o mesmo objetivo. Qual era o desejo, qual era o objetivo? Construir uma casa. Estavam interessados pelas mesmas coisas. Não havia divergência de objetivo e de interesse. Era construir as suas casas no mesmo local, lado a lado. Eram vizinhos, eram casas iguais. Eles foram construir, a casa era igual. As portas eram iguais, as janelas, a cor, tudo era muito igual. Mas tem uma diferença aí. E aí nós fazemos uma aplicação para fazer essa comparação desse texto com dois membros da mesma igreja. Eles ouvem o mesmo sermão, participam do mesmo culto, ouvem os mesmos hinos, participam das mesmas orações, mas um está fundamentado na areia e o outro está fundamentado na rocha. Nas últimos sermões aqui sobre o Sermão do Monte, nós analisamos sobre isso. Os profetas e os falsos profetas. E o resultado disso é o fruto. É no fruto que você vai conhecer quem é falso e quem é profeta verdadeiro. A diferença dos dois homens está na sua estrutura, não é na superfície. Não era no que estava exposto, mas naquilo que estava como alicerce, como base. A diferença desses dois homens, o sábio e o tolo, ou dessas duas pessoas, ou dessas duas mulheres, era na sabedoria e na tolice. Era entre o ouvir e o obedecer. Um ouvia, quer dizer, na verdade os dois ouviam.
que nós pregamos na última terça-feira, que 2 tipos de pessoas chegarão para Jesus e vão dizer: Senhor, Senhor. Um Jesus vai dizer: entra que eu conheço você. O outro ele vai dizer: não entra, porque eu nunca te conheci. Mas os dois vão usar os mesmos termos: Senhor, Senhor. Observemos agora a diferença entre o sábio e o tolo, entre a sábia e a tola, entre as duas casas. A pessoa tola, observemos aqui, dentro desse texto, ele não ouve e não guarda e não obedece às instruções. Nós podemos estar vivendo a nossa vida cristã, participamos dos cultos, oramos, fazemos campanha, mas nós não praticamos, não obedecemos a palavra de Deus. Alguém disse que o maior símbolo de maturidade numa pessoa não é a sua idade, mas é o seu nível de obediência. Vou repetir essa reflexão. Alguém disse que a maturidade não se encontra exatamente nos anos de vida, mas no seu nível de obediência. Quem tem facilidade de obedecer é porque ele tem adquirido maturidade. O cristão que é maduro é aquele que obedece a palavra de Deus, é aquele que ama a palavra de Deus, é aquele que é fiel aos ensinos da palavra de Deus. Não é como aquele rei que diz lá na Bíblia: e ele servia ao Senhor, mas não de todo o coração. Ele servia, mas não de todo o coração. Se alguém depois achar esse texto aí, esse rei, a Bíblia diz, ele serviu ao Senhor, mas não de todo o coração. Quer dizer, aquilo que lhe era conveniente, ele obedecia. Aquilo que não era, ele não obedecia. Eu vou lá nos cultos, vou adorar, vou levantar minhas mãos, vou na campanha. O dízimo eu não vou dar. Não, aquela convocação que o pastor fez para a evangelização, não vou fazer. Não precisa disso. 2 Crônicas 25:2, o nome desse rei é Amazias. É interessante porque a história dos reis é interessante estudar, porque todo o início da história deles diz quantos anos ele tinha quando começou o seu reinado, quantos anos ele reinou, o nome da sua mãe, filho de quem, e aí diz assim: e ele não foi fiel ao Senhor seu Deus, como Davi foi. O outro texto diz assim: e ele foi fiel ao Senhor seu Deus, como foi seu pai Davi. Agora Amazias, ele nem foi infiel e nem foi fiel. A Bíblia diz assim: ele serviu ao Senhor, mas não de todo o coração. Então aquilo que era conveniente, vou obedecer, aquilo que não é. E dentro da igreja nós estamos cheios de pessoas assim. Ele obedece aquilo que é conveniente, o que não é conveniente. E não esqueça disso: obediência é o maior sinal de maturidade na vida cristã. E não é só na vida cristã, não, na vida secular. Os filhos mais maduros são aqueles que são obedientes aos seus pais. Filhos obedientes não têm maturidade nenhuma. Empregados obedientes não têm maturidade nenhuma. Observemos a pessoa tola, segundo esse texto. Ele não ouve as instruções, os ensinos, não pratica. Ele acha que não precisa aprender com ninguém. Ele já sabe de tudo.
alguém que saiu dessa igreja aqui porque ele me disse assim: eu estou aqui há mais de 40 anos, escuta, é a mesma coisa. Quer dizer, ele não precisava mais aprender nada. Aquilo que a Bíblia diz que a sua palavra se renova a cada manhã, que a palavra de Deus não volta vazia. Irmãos, eu escuto os mesmos sermões e os mesmos hinos há 55 anos. Quantas vezes eu já preguei sobre o filho pródigo, e quantas vezes eu já ouvi sobre o filho pródigo, e quantas vezes eu já li sobre o filho pródigo. E cada vez Deus está falando de uma forma. Imagina, eu chego aqui e falo: não preciso mais ouvir o filho pródigo, eu já sei tudo. Já estudei no grego, no latim, todos os livros. As coisas de Deus são inesgotáveis. O dia que as coisas de Deus deixam de ser inesgotável para nós, o problema não está em Deus e nem na Bíblia, está em mim. Eu nunca gostei de ler, eu não gostava de ler Shakespeare. Eu li e falava: gente, mas que livro enjoado. Como é que alguém gosta de uma coisa dessa? Até um dia que um professor deu uma aula sobre o que era Shakespeare, o que era e como ler os livros, o significado das mensagens de cada livro. E aí ele concluiu dizendo: lembre-se, se você ler Shakespeare e não gostar, o problema não está em Shakespeare, está em você. Você lê Machado de Assis e não gostar, lembre-se, o problema não está em Machado de Assis, está em você. Quando nós deixamos de gostar das coisas de Deus, o problema não está em Deus, não está na igreja, está em mim, está em você. Porque as coisas de Deus são renováveis a cada manhã. E é por isso que a gente vê nos cultos pessoas que entram, choram, com a mesma mensagem, com os mesmos hinos, com a mesma bênção apostólica, com as mesmas orações, choram, glorifica. Ele, depois do culto, ele vem e fala: pastor, mas Deus falou comigo, parece que eu tinha conversado com o senhor revelou o que eu estava passando. Outros te encontram lá na porta, só para falar besteiras, absurdos, reclamação. São irmãs e irmãos que estiveram dentro da igreja, mas a palavra de Deus, os louvores, a oração passou longe do seu ouvido, do seu coração. É uma coisa incrível. Eu fico olhando assim e falando: meu Deus, da onde essa pessoa veio? Não é possível que saiu daqui de dentro. É o tolo e o sábio, é a tola e o sábio. É o que ouve e pratica, é o que ouve e passa para o outro lado do ouvido. Não ouve instruções, acha que já sabe de tudo, faz tudo muito rápido. O negócio dele é fazer tudo rápido. Ele vai lá e vai construir a casa, não preocupa do alicerce, se é a melhor pintura, se não é. Ele faz tudo rápido, muito rápido. Não planeja, não para fazer um cálculo necessário para a sua construção. Por que é toda hora a gente chegando na gente: pastor, eu vim aqui para divorciar, dizer que eu estou divorciando? Quanto tempo vocês casaram? 9 meses, 1 ano e meio, 2 anos. Sabe por quê? Fez tudo muito rápido, não ouviu nada, fez tudo sem alicerce, não consulta os pais, não ora a Deus, não fala com o pastor.
Não planeja. Jesus disse: olha, quando você for construir uma casa, faz um planejamento, para você não passar vergonha. Essa casa aqui é tudo na nossa vida. Tá? Tudo na nossa vida. E em todas as áreas. O tolo é aquele que não quer aprender. Ele não olha para a história da sua vida, para a história da igreja. Ele não olha para onde Deus o tirou. Mas e a casa feita sobre a rocha? E a mulher sábia e o homem sábio? E o crente de verdade, como é que ele é? O texto diz que ele é aquele que ouve e luta diariamente para pôr em prática a palavra de Deus. Ele quer construir algo durável, que permaneça. Tem gente que não para no casamento, tem gente que não para na empresa que trabalha. Cada mês que você encontra ele está numa empresa diferente. Sempre são os chefes que não prestam. Não, o problema não é a empresa e nem o chefe, é ele ou é ela. O homem sabe, a mulher sabe, a casa construída sobre a rocha é aquela pessoa que pede ajuda para quem conhece do assunto, faz planos, busca conhecimento, espera a hora certa, não se apresse. Ele é direcionado pelo Espírito Santo, devagar e sempre. Não entra em risco, não se coloca em risco contra os outros. Não se apresse. Ele vai nos passos do seu Senhor Jesus Cristo. Ele vai nos passos da nuvem. Quando a nuvem levanta e anda, ele levanta e anda. Quando a nuvem para, ele para. Se a nuvem demorar a andar, ele continua parado. Se a nuvem levantar rapidamente, ele segue rapidamente. A nuvem que cobria Israel no deserto era assim. Tinha vezes que ela parava um dia só. Olha que todo mundo acabava de jogar tudo no chão e montou tudo, as cabanas, o tabernáculo. Aí a nuvem começava a andar. Tinha que dizer: meu Deus do céu, tem que desmontar e juntar tudo de volta. Por que Jesus fez isso com a gente? Tinha vezes que a jornada era mais longa, e tinha vezes que parava 2 anos, a nuvem ficava 2 anos quietinho, viu? Será que vai amanhã? Será que a nuvem vai sair amanhã? Será que vai sair no mês que vem? Não, ela estava quietinha, era 2 anos. A diferença nas duas casas não é na superfície, não é no telhado, não são as portas, não são as janelas, não são as cores, não é o design, mas é a estrutura. Tem a Bíblia na mão, dá a paz do Senhor, participa de todos os cultos, canta no coral, canta na banda, prega, canta no púlpito, participa do departamento, mas tem uma diferença no alicerce. A aparência é a mesma, mas o alicerce é diferente. Lembro de uma história, não sei se vocês conhecem, deve ser uma história, uma parábola certamente, né? Não deve ser verdade, mas é uma parábola certamente. Tinha um fazendeiro riquíssimo, e ele ia viajar, e ele chamou o seu capataz, o seu gerente, e disse: meu amigo, esse capataz, esse gerente trabalhava com ele há muitos anos, chegou na fazenda, era solteiro, casou com a moça ali da fazenda,
tiveram os filhos, formou seus filhos. Era um homem com muitos anos junto com seu patrão. Seu patrão disse: olha, meu filho, eu vou viajar, eu já estou muito velho, mas mesmo assim eu quero que você faça um casarão para mim, mas você vai usar o melhor, o mais caro, porque é a minha última casa que eu vou construir. Pode deixar comigo. Aí ele pensou o seguinte: eu estou aqui há tantos anos, como sempre fiel, eu não vou roubar não, mas eu vou fazer meu pezinho de meia, porque ele já está velhinho, está para morrer, então disse que é a última obra que ele vai fazer, então é a chance de eu fazer um pezinho de meia agora. Então ele foi na loja de material de construção, contratou construtores bem baratinhos, não contratou aqueles mais caros, contratou assim bem baratinho, e foi lá na loja e falou: olha, eu quero com a mesma aparência, mas o de terceira linha, quarta linha, mas concorre ali, genérico. Venderam o genérico para ele. E aí fez lá os alicerces bem rasos, bem simples. Vai morrer logo, isso aqui não precisa ser uma coisa durável. O dinheiro que ele gastou, ele superfaturou, pegou mais da metade, pôs no bolso, deixou a casa prontinha, bonita. Passado um ano, o fazendeiro voltou da cidade para visitar a fazenda, ver como é que estavam as coisas. Aí ele foi lá entregar a chave. Ó, está aqui a casa. Aí eu falei: que coisa linda, muito bonita. E aí a estrutura da melhor possível. E o material? É o melhor, o senhor está vendo aí. Olha, meu amigo, você sabe que eu já estou no final da minha vida. Essa é a minha última obra. Queria que você chamasse toda a sua família aqui, reunisse. O próximo final de semana nós vamos fazer um churrasco aqui. Então manda chamar seus filhos lá na cidade, suas noras. Vem tudo para cá comigo. Passou uma semana, convidou os filhos, vieram, nora, netos. No churrasco, o fazendeiro, já com dificuldade de falar disso: olha, eu quero ser grato ao seu pai. Sempre paguei fielmente, mas no final da minha vida eu quero dar um presente a mais para ele. A chave dessa casa é do seu pai e da sua mãe e de vocês quando quiserem vir aqui nessa fazenda. Vocês acham que esse homem recebeu essa casa com alegria? Ali seria o futuro túmulo dele, porque na primeira grande tempestade aquela casa veio abaixo e foi ele com a família morto. O alicerce é que vai fazer a diferença. É o alicerce da nossa vida cristã que vai fazer a diferença, porque externamente todos nós somos crentes, todos nós somos pastores, todos nós fazemos a obra de Deus, mas é o alicerce que vai fazer a diferença. Vocês vão ser consagrados hoje, vocês sabem, ou se não sabem, vão saber que tem muitos obreiros e obreiras que não valem nada, e que estão no nosso meio com a mesma aparência de todos, mas o alicerce um dia vai ruir. Agora, em tudo na vida tem teste. Quando Jesus fala dos falsos profetas e dos profetas verdadeiros, ele deixa o teste. Qual era o teste?
não é julgar. Aquele ali é de verdade, esse não é. Nós não temos esse poder. Jesus disse, é pelo fruto. O julgamento vem no fruto. Porque nós não temos capacidade de analisar quem é quem. Mas é o fruto. O fruto já é fruto. Prega muito, canta muito. Quando prega tem muito fogo, muita unção, muito isso. E a vida moral? E a vida cristã? E a vida no lar? Aí vem o teste. Foram construídas 2 casas, 2 construtores. Sabe todo. Um crente de verdade e um nominal. Tudo foi construído. Mas agora tem o teste. Qual é o teste? É a chuva, é a tempestade, é o vento. Agora chegou a hora do teste. Só uma vai passar. O teste para se conhecer o verdadeiro cristão e os pseudos cristãos é a chuva, é o vento, é a tempestade. Vem os tempos das provações, vem as crises. A hora de se conhecer uma empresa estruturada não é da hora que a economia mundial, a economia do país está indo de vento em pouco. A hora de conhecermos um governo organizado não é na hora que o mundo está indo de vento em polpa, a economia está boa no mundo inteiro. Não, é na hora da crise, é na hora do vendaval. É que você vai conhecer um gestor, um governante, uma empresa estruturada, um casamento. Você vai conhecer na hora do vento. Eu penso que o casamento mais famoso que eu acompanhei na minha infância do século XX, mais badalado, mais charmoso, transmitido no mundo inteiro, foi do rei Charles e da Lady Diana. Aquilo foi uma apoteose, mas era superficial. Para quem já foi em Paris, como eu já tive a oportunidade de ver, lá junto com a Maria Cláudia, lá o túnel aonde ela morreu destruída. E ele está aí nessa lenga-lenga aí. Enquanto muitas pessoas tiveram seu casamentinho lá assim, estão aí há 30, 40, 50, 60 anos firmados, porque a diferença é o alicerce, não é a superfície. O teste é a chuva e o vento, são as provações, as crises, as tentações, os dilúvios, as enfermidades, as tristezas, as pobrezas, as desolações, a riqueza. Porque tem gente que é testada na pobreza, mas tem gente também que é na riqueza. Fica famoso, vira um jogador famoso, larga a família, vira um cantor ou uma cantora famosa, larga a família. Até mesmo a prosperidade faz parte do teste para conhecer o verdadeiro alicerce do cristão. Aquele que não passa no teste vai sucumbir, vai derreter diante as provações, diante o vendaval, diante a chuva. Mas aquele que foi firmado no alicerce, teve estrutura no seu alicerce,
esse obedecia a palavra de Deus e vivia a palavra de Deus, ou lutava para viver, porque a gente não dá conta de viver, a gente tem que lutar para viver. Ele se arrependia dos seus pecados quando errava, não passava por cima, não cauterizava a consciência. Ele não vive mais na prática constante do pecado, ofendendo o próximo. Quando ofende, vai lá, pede perdão, recua, conversa. Não vive de dar escândalo, mas ele faz o nome de Deus, de Jesus Cristo, ser glorificado. Ele faz a igreja ter orgulho de ter ele como membro, como crente. Quantas pessoas a gente tem que correr na secretaria, dá baixa aí, irmão, e daqui a pouco a polícia está aqui, para saber se é membro daqui. Dá baixa aí nesse momento. Dá baixa aí, porque daqui a pouco a imprensa está ali na frente, para saber se é membro. Exclui nome. Você reúne 3 ou 4 e já exclui. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo está excluído. Onde 3 concordar, vai concordar. Ele não dá escândalo, mas ele glorifica o nome de Jesus. O crente, o servo de Deus, que é construído sobre a rocha, ele não dá escândalo, mas ele glorifica o nome do Senhor Jesus. Ele honra a igreja que ele é membro, ele honra o ministério que ele é membro. Aquele que está firmado na rocha, ele realmente toma a sua cruz e segue a Jesus. E que rocha é essa? Eu encerro aqui. Que rocha é essa? A rocha, no próprio texto diz que a palavra, e o que é a palavra? É Cristo. João abre o seu livro dizendo que Cristo é o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Essa rocha, ela está lá no Pentateuco, quando Moisés pronuncia pela primeira vez: Tu és a rocha de Israel. Cristo é a rocha lá no deserto que jorrou água. Como é que querem fazer de Pedro a rocha? Se desde o Pentateuco já vem definindo quem é a rocha. Cristo é a rocha. Arão e Moisés não entraram na terra da promessa porque bateram na rocha, era para falar, eles bateram. Os salmistas chamam Cristo, chamam Deus de rocha. Ele é a nossa rocha. Ele é a rocha em que eu me escondo. Tem texto que fala que ele é a rocha em que você se firma. Tem outro texto que o salmista diz: Ele é o meu rochedo, é por trás dele que eu me escondo. Pode jogar o que for, mas eu estou aqui, ó. Pode jogar as flechas, o que for, mas eu estou debaixo da rocha. A rocha é Cristo. A rocha é Cristo, é a sua palavra. Se estivermos fundamentados a nossa vida, as nossas finanças, o nosso evangelho, o nosso casamento, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos projetos na rocha que é Cristo, ainda que venham as tempestades, nós vamos permanecer. Cristo é a minha e a sua rocha. Olha, irmãos, quantas vezes a gente começa a caminhar pela areia. Você já passou isso? Alguns aqui podem estar com a sua vida na areia. Todas as vezes que eu quis construir a minha vida, o meu ministério na areia, afundou. E eu tenho que estar constantemente observando para mim não sair dessa rocha.
e pular para a areia. Porque o futuro da casa construída sobre a areia é a vergonha, é o vexame, é a decepção. Decepcionaremos a Jesus, a família, decepcionaremos a empresa onde trabalhamos, decepcionaremos as pessoas que confiaram em nós, decepcionaremos os nossos filhos, decepcionaremos a igreja que convivemos e decepcionaremos o nosso Senhor Jesus. Que a cada dia, nunca pense assim, não, pronto, já está definido, já estou aqui na rocha. Não. Quando você pensar nisso, tenha certeza que você está na areia movediça. Enquanto você estiver orando e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, Jesus, eu preciso pedir perdão para a irmã ali, para o irmão ciclano. Enquanto você tiver fome da palavra de Deus, enquanto os hinos mais simples cantados pelos irmãos da voz mais ruim estiver cantando e você sentindo glória no culto, você está na rocha. Mas no dia que para você chorar, sentir poder, precisa ter um culto extraordinário, um pregador extraordinário, um texto extraordinário, um cantor extraordinário. Não tenha dúvida que essa pessoa está com o seu fundamento sendo construído na areia. O caminho das coisas de Deus é simples e é na sua palavra. Esse é o caminho para a nossa casa estar firmada e alicerçada e glorificando o nome do Senhor e abençoando e acampando dentro dessa casa a nossa família, a igreja e as pessoas que estão na nossa casa. Fiquemos de pé. Que o Senhor tenha misericórdia de mim que ministrei essa palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de você que ouviu essa palavra. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus,